Fala aí, povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor. Louvo e exalto a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu. E aí, uma perguntinha que eu já fiz em alguns vídeos anteriores: qual igreja você é? De acordo com o Apocalipse, qual igreja que você se identifica? Você é Éfeso, que deixou de amar? Você é Pérgamo, que é tolerante ao mundo? Sardes, que é apática? Você é Filadélfia, igreja missionária? Qual tipo de igreja você se encaixa, se enquadra? E eu trago aqui um pouquinho sobre Pérgamo, Apocalipse 2, do 12 até o versículo 17. Estas são as palavras: eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cidades contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se. Não, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A igreja de Pérgamo, ela era considerada uma igreja que era tolerante ao mundo. Então, assim, o Senhor, ele faz elogios a Pérgamo, né? Estou vendo que você não negou meu nome, estou vendo que você se mantém fiel, só que no meio de vocês, o Senhor Jesus Cristo, quando revela isso a João, ele fala assim: olha, aí no meio de vocês tem ainda aqueles que são imorais, que estão comendo alimentos de sacrifícios a ídolos, que estão se prostituindo, que estão adorando a Balaão, adorando a outras nações, aos deuses de outras nações. Eu tenho contra ti estas práticas. O Senhor, ele vem elogiando a igreja de Pérgamo, mas ele também vem repreendendo, porque é uma igreja que tolera o mundo, é uma igreja que ainda pega o que está lá fora e traz para dentro da igreja. Hoje em dia, eu acho horrível essa frase. Eu não sei você, desculpa, não vou falar assim, tanto faz, não. Mas é um ponto dentro da palavra de Deus. Eu não acho legal quando a pessoa fala assim, é melhor ela estar dentro da igreja do que estar fora da igreja. Aí ela está com as práticas totalmente do mundo, ela está totalmente no pecado. É prostituição, é vício, é adultério, é mentira, é roubo, e tudo isso lá dentro da igreja e passando como se fosse um cristão. Aí quem está lá fora do mundo fala, lá, tá dentro da igreja, mas você viu? Quando sai da igreja, já viu o que ela faz lá no escuro? Lá, eu já escutei vários comentários assim, de pessoas que infelizmente estavam dentro da casa do Senhor e tinham essas práticas. A Pérgamo, ela era uma igreja tolerante ao mundo. E o Senhor está falando assim, tá vendo? Tem aquele que é fiel ao meu nome, tem aquele que está se mantendo ali em adoração, mas também tem aquele que está na imoralidade sexual. O versículo 14 está falando. E pratica imoralidade sexual, aqueles que comem alimentos sacrificados a ídolos, aqueles que estão se apegando aos ensinos de Balaão. A própria palavra de Deus fala sobre esses pecados que a igreja ainda acha que é normal, que é bonitinho. É uma roupa, é um palavrão, é uns costumes de mentira, de palavras torpes, de músicas imundas que as pessoas elas toleram, porque não tem nada a ver. É melhor fazer isso tudo e estar dentro da igreja do que estar no mundo. Não, está trazendo o mundo para dentro da igreja, não pode. O Senhor está falando que virá com ira sobre esse tipo de igreja que ainda tolera ao mundo. O Senhor Jesus Cristo está vindo buscar uma igreja, 2 Pedro 3,14, que esteja esperando ao Senhor, que esteja em imácula, que esteja irrepreensível, que esteja vivendo em paz, e não uma igreja que tolera o mundo, e não uma igreja que vai lá no mundo e traz costumes de pecado para dentro da casa do Senhor. O Senhor virá com ira, o Senhor vai se corrigir. O Senhor está falando em sua palavra, se arrependam, ainda dá
tempo de se arrepender. As pessoas estão na onda do tanto faz, as pessoas estão na onda do oba-oba. É melhor estar aqui do que estar lá. Não, tá dentro da casa de Deus, tem que se santificar. Tá dentro da casa de Deus, tem que trocar suas vestes. Tá dentro da casa de Deus, tem que buscar ter uma conduta cristã, sim. Ah, mas olha lá, como é que tá fulano? Precisamos viver o exemplo de Jesus Cristo e não o exemplo do mundo. Nós precisamos ter uma conduta digna do Senhor Jesus Cristo, de pregar as boas novas do Evangelho e não ser como a igreja de Pérgamo, a qual o Senhor tinha elogios, mas o Senhor estava repreendendo ela, dizendo que as práticas deram era de imoralidade sexual, que eles estavam adorando os ensinos de Balaão, que aquela igreja era tolerante ao mundo. Nós não podemos ser reconhecidos por uma igreja que está com um pé no mundo e um pé dentro da igreja, igual o crente Raimundo, um pé lá, um pé cá. Não, precisamos ser reconhecidos como uma igreja que vive como Jesus Cristo, que resplandece a luz que é Jesus Cristo. Como é que vai resplandecer que é a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, tolerando as práticas do mundo, cometendo pecado, vivendo no pecado? Não tem como, não tem como. E quando o Senhor Jesus Cristo ele traz esse alerta para a igreja, é declarando que ele é o mesmo ontem e hoje. A palavra de Deus ela não muda. Pecado continua sendo pecado. Imoralidade sexual, adultério, palavrão, luxúria, fofoca, mentira, continua sendo pecado. Está dentro da palavra de Deus. A conduta cristã ela precisa resplandecer ao Senhor Jesus Cristo e não resplandecer ao mundo, senão a gente tá fazendo o quê? O Senhor Jesus Cristo está prezando, está velando pela sua noiva. O Senhor Jesus Cristo ele quer buscar uma igreja que esteja à sua espera. Qual igreja você tem sido? Qual igreja você está à espera do Senhor Jesus Cristo? Não seja uma igreja que tolera o pecado. Não seja uma igreja que passa a mão por cima do pecado, que aceita o pecado. Não, repreenda, exorte. A palavra do Senhor fala que se há alguém no meio cometendo pecado, chama o líder. Vai conversar. E se ele não aceitar a repreensão, leve para a igreja. Precisamos, dentro da nossa igreja, ajudar, orientar, dentro da palavra de Deus, exortar. Olha, não viver a prática do pecado. Buscar viver como o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser testemunhas do grande amor do Senhor Jesus Cristo. Pregar a palavra de Deus, pregar as boas novas. Então vigia. Não seja uma igreja como Pérgamo, que tolerava o mundo e adorava botar dentro da igreja. Seja uma igreja que se mantém fiel ao Senhor Jesus Cristo, que persevere, que como Tiago 4:7 diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus. Esteja correndo da aparência do mal, esteja buscando viver em santidade, esteja buscando viver à espera do Senhor Jesus Cristo, com a sua vida íntegra, com a sua vida justa, com a sua vida imácula, como a própria palavra de Deus diz. Qual igreja você tem sido? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Jesus Cristo está voltando. Não seja uma igreja que tolere o pecado, não seja uma igreja que tolera o mundo. Sejamos uma igreja que imita o Senhor Jesus Cristo e que esteja em paz, irrepreensível e imácula, à espera do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que jamais, jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo nos seus dias. A paz.